E a todas, né? Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco. Espero que futuramente nos encontremos pessoalmente, né? Em breve, se Deus quiser. Sejam bem-vindos todos que estão participando também da nossa tarde, da nossa palestra, que hoje tem o Antônio, que vai nos trazer um tema bem interessante para a gente, como todas as tardes, evidentemente. Então, eu vou fazer inicialmente a preparação do ambiente, depois faço uma prece, logo depois o Antônio inicia a nossa palestra. Então, eu vou ler de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinha de Luz, a mensagem a 60, que diz o seguinte: que fazer de especial? Que fazer de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do devido mestre: que fazeis mais que os outros? Vamos então fazer a nossa prece. Inicialmente, queremos agradecer ao amigo Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em nome dele. Agradecer o pão de cada dia, a nossa saúde, os nossos problemas, porque crescemos também e aprendemos diante das dificuldades. Que nos dê força para enfrentar esse momento de dificuldade, momento de muita dor e sofrimento, consolando os corações daqueles a quem possamos estar juntos, ajudando, colaborando, ofertando o nosso abraço fraterno, e também que a equipe espiritual possa consolar esses corações sofridos, feridos, dilacerados muitas vezes com a perda de seus entes queridos. Que abrace também aqueles que estão sofrendo nos hospitais ou em casa, porque outras doenças também acometem tantos outros que no momento só ouvimos falar da Covid. Mas Jesus está presente em todos os lares, em todos os momentos, se assim quisermos, se assim estivermos prontos para recebê-los, para recebê-lo. Então, que Jesus abençoe a todos, nos abrace, nos ilumine e nos fortaleça. Que assim seja. Antônio, é com você agora. Muito obrigado, Lécio. Boa tarde a todos vocês, meus irmãos. Eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito bom a gente falar pela primeira vez numa casa, que gera aquela expectativa, né, de que se eu conseguir passar uma frase, uma frase sequer, que fique no coração de cada um de vocês, certamente eu vou voltar, né? Então, espero mesmo
que a gente se veja novamente e, como você disse, que muito em breve estejamos fisicamente reunidos. Isso aí é o objetivo de todos, né? Porque estamos de passagem nessa pandemia. Logo, logo estaremos livres e vitoriosos. Pois bem, o tema que eu escolhi, passei para a Elis, e ela achou bom, né? Foi Justiça das Aflições. E é um tema muito, né, muito atual, principalmente pela grande aflição coletiva, né, global, pela qual passamos, que é a questão da doença, né, da Covid-19. Então, mas tantas outras aflições que nós já passamos e vencemos, haveremos de passar essa também, e como o Lécio disse, nós crescemos com os problemas, tá certo? Então vamos falar sobre isso hoje aqui nesse tema. E eu não poderia começar sem fazer uma leitura, né, da passagem evangélica que está diretamente ligada a esse tema. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. No Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5, versículo do 4 ao 10. E também tem ainda, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que chorais agora, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, aqui já essa parte, né, está no Evangelho de Lucas. Então, meus amigos, como a gente aceitar ou como interpretar da melhor forma possível essas palavras do Mestre Jesus? Como que a gente, né, hoje, há mais de 2000 anos da vinda dele, da passagem dele materializado aqui, e nós ainda, né, temos esse sermão, né, como um dos mais belos, porém, um dos que mais nos força a refletir sobre isso. Então, como entender? Né? Vamos voltar um pouco no tempo, nos colocar como se estivéssemos há 2000 anos e ouvíssemos essas palavras do Rabi. Por que então? O que será que vai fazer com que eu me sinta esperançoso ou eu até ache bom estar sofrendo, porque lá na frente eu vou ser consolado? Né? Então, há 2000 anos, essas palavras devem ter sido muito, muito, né, fortes e, ao mesmo tempo, gerou uma série de curiosidades nas pessoas da época. Então, por quê? Era muito vago, como até hoje, para algumas pessoas, e inclusive independente da crença, mas ainda é muito vago a vida futura, ainda é vago, né, o que vai acontecer pós-sepultura. Graças a Deus, nós temos, né, na nossa doutrina, que é a doutrina consoladora, né, justamente por ser a que mais deixa evidente, que mais deixa explicado que nós sobreviveremos ao corpo, né, que o nosso espírito sobreviverá ao corpo. Então, a partir desse ponto, nós já temos uma facilidade, uma predisposição a aceitarmos muito mais facilmente essas palavras. Porque só a crença, né, a certeza na vida futura poderá fazer com que a gente assimile e entenda da melhor forma possível o que Jesus prometeu aos aflitos. Sem termos a certeza na vida futura, então essas assertivas, essas máximas
pareceriam até um contrassenso ou até um engodo. Que aí, essa palavra é essa, né? Que está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na explicação, né? Seria um engodo, sem ter a certeza no futuro. Então, seria muito, né, muito complicado, né, aceitar o sofrimento como uma coisa positiva ou como uma coisa que instrui. E nós já aceitamos isso. Inclusive, na leitura de preparação, já foi dito, né, foi lido isso também. Então, teríamos o quê? É muito justo e a gente tem que pensar em algumas perguntas que vão surgir depois dessa leitura. Né? Aí, uma pergunta que aparece facilmente: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem que tenham feito nada para isso? Por que, que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Olha só. Então, se nós não temos a certeza, certo, da pluralidade de existências e das várias e várias reencarnações que nós já tivemos e teremos outras tantas, então fica realmente muito complicado de aceitar essa situação. Eu costumo até dizer, para aquelas pessoas, né, que perguntam, não para aquelas que querem discutir, porque aí a gente não entra nesse mérito, mas algumas pessoas chegam assim e perguntam, né, sabendo que eu sou espírita, e perguntam assim: ah, mas você acredita mesmo em reencarnação? Esse negócio existe mesmo? Aí eu faço a seguinte pergunta para ele: olha só, você hoje acordou, né, tomou café com a sua família? Tomei. Você foi levar seus filhos na escola? Foi. Tá. Me diga uma coisa. No caminho entre a casa e a escola, ou entre a casa e o seu trabalho, você passando no seu carro, você viu alguma família na rua, pedintes, né? Pessoas que vivem na miséria, em situação de rua, né? Como o termo hoje é utilizado. Você viu pessoas assim? Ou então você viu uma mãe, né? Ali com um filho deficiente? Aí ele disse: posso não ter visto hoje, mas já vi em outras situações. Eu disse: pois é, então me responde uma coisa. Por que que Deus foi tão gentil, foi tão bom com você? E por que que ele foi tão cruel? Por que que ele teria sido tão cruel com aquelas pessoas que você viu? Aí a pessoa para e reflete. Não, algo tem sentido. Não é? Então, é essa situação, não é? A certeza nesse futuro que nós precisamos ter, certo? E é isso, não é, que vai infundir o quê? A paciência, a resiliência, né? E mesmo que a gente não tenha uma explicação científica ainda, mas nós sabemos que Deus é bondade suprema, é justiça, é sabedoria, e que ele não permitiria, que ele não agiria de uma forma caprichosa, ele não viria com caprichos, você bonzinho com um, você ruim com outro, porque aquela ideia de um Deus castigador, certo? Infelizmente, foi uma questão cultural, foi incutido na, na, na nossa história, né? E, inclusive já depois mesmo do cristianismo, isso foi incutido. Então nós, infelizmente, escutamos isso dos nossos avós, talvez alguns dos nossos pais, que tinham esse pensamento, que por sua vez também foi incutido na cabeça deles, tá certo? Mas nós sabemos, certo, então, que Deus não é caprichoso, que ele é justo, ele nos criou todos iguais, todos perfectíveis, mas ainda como recém-criados, ignorantes. Não é? Nós precisamos de várias experiências, de várias passagens para que possamos um dia nos tornar espíritos puros, tá certo? Então, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo. E como Deus é justo, essa causa também é justa.
Então, isso daí é o que cada um de nós deve refletir. E, olha só, foi o próprio Mestre Jesus quem deixou essas palavras. E essas palavras foram depois corroboradas, 18 séculos depois, pelos espíritos, através de Allan Kardec, né? Que, passando para nós, né, todos os fundamentos da doutrina dos espíritos, principalmente os 5 principais pilares, tá certo? E dentre eles a, a pluralidade de existência. Então, nós sabemos, então, que devemos ser resilientes, pacientes diante das aflições, mesmo que não consigamos ainda identificar a causa dessas aflições, tá certo? Então, dentre as causas das aflições, nós podemos ter a certeza, como espírita que somos, que existem causas atuais das aflições. É verdade. Muitas dos nossos problemas, nós podemos identificar a causa que 99% vai ser nós mesmos, né? Através da nossa impaciência, através da nossa incúria, tá certo? Do nosso orgulho, que nós damos causa à maioria dos problemas atuais. Então, basta termos discernimento, um equilíbrio, né? E sermos sinceros conosco mesmos, que aí nós vamos ver que as aflições atuais somos nós mesmos quem causamos. Olha só, e é fácil de entender isso. Eu vou usar exemplos bem usuais. Nós vemos, de repente, a pessoa reclamar porque ela mesma ou algum parente, certo, está acometido de um câncer de pulmão. E aí, se a gente perguntar, ou às vezes a própria pessoa diz, mas ela fumou a vida toda. Ora, a pessoa que passa anos da sua vida no tabagismo, certo? Ou seja, fumando, vai depois poder reclamar ou atribuir essa consequência, uma doença respiratória, pode ser um câncer de pulmão ou qualquer outra que seja, a, é, a Deus, ou se ela for honesta consigo mesma, ela vai puxar para si essa responsabilidade. Nós que hoje em dia, né, saímos consumindo uma alimentação que, infelizmente, quase tudo é industrializado, quase tudo tem os conservantes, quase tudo tem muito sódio, então nós poderemos reclamar ou atribuir a culpa das doenças cardiovasculares, das doenças do trato digestivo, quando nós mesmos não cuidamos da nossa alimentação. Como faremos isso? Quantas pessoas saem por aí dilapidando tudo, todo o esforço que os pais ou que ele mesmo teve para conseguir o seu sustento, para conseguir, para garantir um conforto para a sua família e depois em atitudes que parecem até desajustadas, ele mesmo sai dilapidando isso tudo, jogando tudo abaixo e depois vai culpar a quem, né? Então nós sabemos, certo, que muitas vezes a nossa falta de organização, a nossa falta de perseverança, certo? Os nossos maus procedimentos são o que causa a maioria das aflições, as aflições atuais, né? Principalmente as aflições atuais. Então, teria sido assim muito fácil de evitar determinadas situações. Infelizmente, a gente vai valorizar e vai entender certas situações somente depois do sofrimento. Porque antes dele a gente não para refletir, a gente não para agradecer o que tem. Tem um ditado um ditado, né, que é muito certo, só valoriza as coisas depois que perde. E isso é uma verdade, né? Então, passando pelas dificuldades, é que a maioria de nós vai dar valor
dar valor à saúde depois que a perdemos. E aí a gente vai refletir assim, se eu tivesse me exercitado mais, se eu tivesse comido menos gordura, se eu não tivesse bebido tanto, não tivesse fumado tanto. Então, mas nós damos causas a isso daí. Quantas vezes nós vemos pais se arrependerem de não ter dado limites, de não ter sido mais rígidos, mais justos na educação dos seus filhos? Criaram com aquela permissividade, como se todo o mundo tivesse que se dobrar às vontades daquelas crianças, e mais na frente eles vão ver que o mundo não vai se dobrar, certo? Que a tarefa de educar era deles e não educaram, entendeu? Então teriam cortado logo ali as más tendências, teriam tido chance de diminuir o orgulho, não é? A arrogância das pessoas e não fazem. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito séria e nós estamos vendo hoje uma quantidade avassaladora de problemas que poderiam ter sido, né, amenizados ou mesmo evitados mesmo, se dependesse, certo, de uma ação nossa anterior. Aqui nessa existência eu estou falando dessa causa da encarnação atual. Não estou falando de um problema kármico, isso veio de. Não, estou falando de agora, certo? De agora. E lamentavelmente o que mais nós vamos ver é o seguinte, a pessoa está o quê? Está culpando, certo? Culpando a sorte, culpando até Deus. As pessoas hoje, né, diante de uma mínima dificuldade, dizem, Deus me abandonou. Olha só, que absurdo, certo? E ela não olha para trás. Então, o homem, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, a sua falta de zelo, a sua falta de cuidado, certo? Então, quem não já ouviu alguém dizer, ou até mesmo quem não já disse isso, se eu soubesse disso no começo dos meus dias, ou se eu soubesse disso quando fosse mais jovem, teria evitado tantos problemas, não é? Mas isso é uma frase que justamente joga a culpa para outrem e não para ele mesmo, tá certo? Então, temos a certeza de que, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Que frase maravilhosa, que frase que praticamente sintetiza tudo que eu vim falar aqui nesse tema Justiça das Aflições. Então, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Então, falei agora das causas atuais das aflições, mas nós também temos, né, depois de ler essa frase, que refletir. Então, existem causas anteriores, ou seja, causas mais distantes. Claro que sim, certo? Então, nós vamos falar agora das causas anteriores das aflições. Então, já tem essa frase no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, aparentemente, nós não fizemos nada, certo? Mas parece que somos atingidos como uma fatalidade. Então, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são do amparo da família, ou seja, o pai que vai desencarnar mais cedo,
certo? Antes de terminar, de criar, de preparar a sua prole, certo? Outra coisa, acidentes, né? Os flagelos naturais e principalmente as enfermidades de nascença, como, por exemplo, essas síndromes que atacam, né, o sistema nervoso, é, é, síndrome de Down, por exemplo, né, as pessoas que nascem com deformidades, com a cegueira, né, de nascença, idiotia, o cretinismo, são várias, né, que nascem com problemas. E aí a gente não pode esquecer daquela passagem onde os discípulos, vendo um cego de nascença, aí, junto dos pais, inclusive, ali, e perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Isso está no Evangelho de João. E aí Jesus respondeu: nenhum dos dois, nem ele, nem os pais, mas sim o espírito que está nele. Olha só, evidentemente eles devem ter se entreolhado e não terem entendido como, né, por que o daquela resposta. Mas a gente vai então tentar imaginar por que, que tantas crianças que morrem tão cedo e por que, que outras pessoas, né, mesmo que chegando mesmo na fase adulta, mas só conhecem sofrimentos. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela resposta. Depois da noite do túmulo, surgirá o sol de um novo dia. Então, nós voltamos à carne, nós voltamos aqui ao plano físico para o primeiro tipo de encarnação, é o de resgate. Né? Nós vamos quitar débitos que nós viemos contraindo. E muitas vezes, nós mesmos quem impusemos essa condição. Não, eu fiz, eu errei. Né? Uma vez fora da carne, lá no plano espiritual, é mostrado tudo o que nós fizemos, os nossos acertos e também os nossos erros. E aí nós pedimos para voltar e quitar aquelas situações. Então, esse é o primeiro tipo, a encarnação, que nós voltamos para quitar nossos débitos. Então, são nessas situações, muitas vezes, em que a gente pede e vai ser atendido plenamente, ou muitas vezes é até mostrado, olha, o melhor caminho para você seguir, resgatar isso daí é, por exemplo, a pobreza, ou você vai reencarnar, mas vai desencarnar com pouco tempo, ou você poderá, um exemplo que eu até falo na palestra da adoção, né, você não vai poder ter filhos biológicos. E as pessoas perguntam, mas por quê? Então, são N situações, são várias as possibilidades, certo? E a gente vai mostrando, certo, essas situações. E muitas vezes as pessoas, mas por que morreu tão cedo? Quebrou a ordem. Olha só, que ordem? A ordem natural. Não, essa ordem natural, eu digo para vocês, ela só existe, ou pelo menos existia lá nos livros de ciência do primário, pelo menos foi quando eu estudei. Na quinta série, na quarta série, logo no começo, né, dos nossos estudos, a gente vê assim, olha, o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Essa ordem é só no livro de ciência. Nós não sabemos o quanto tempo vamos passar aqui encarnados. Nós não sabemos o porquê que tantas crianças estão sofrendo aí com doenças oncológicas, né, com câncer. Existem muitos e muitos hospitais que têm alas inteiras de tratamento de câncer infantil. Por quê? Então, essa certeza de que nós já viemos e voltaremos várias outras vezes é que traz um consolo e traz uma explicação para esses fatos, tá certo? Então,
poderíamos fazer a pergunta: o que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, com relação às crianças, né? Para se verem neste mundo ao braço de tantas misérias para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal. Então, isso aí a gente explica, tá certo? Ou traz para a gente um argumento fortíssimo de tentar com que as pessoas que ainda assim não entendem vejam que não existe falha na natureza. Deus não erra. Sendo assim, se nasceu, como o exemplo do Evangelho, um cego, uma criança que já nasceu cega, aquilo dali não foi falha, não foi erro. Aquilo tem uma causa. E essa causa, como já foi, eu li aqui, passei para vocês, essa causa há de ser justa porque Deus é justo e ele não erra. Então, estão aí as duas principais causas das aflições, que são as causas anteriores e as causas atuais. E no geral, meus irmãos, nós que praticamos ações que estão gerando ou gerarão ainda as reações, tá certo? E nós haveremos de contar com a justiça divina. Nós teremos as chances de resgatar esses débitos. Assim como, quando não precisarmos mais quitar débitos, nós teremos a chance de reencarnar ainda em missão. Olha só, um outro tipo de reencarnação que não é mais de purgar débitos, mas sim de sermos missionários. E tem, antes dela, também as encarnações de provas. Então seriam resgates, na ordem correta, resgates, depois as de provas e depois como missionários. E nós haveremos de chegar, né, nesse ponto. O nosso planeta está passando já por uma fase de transição e isso realmente nos traz, como a irmã digitou aqui, consolação. Não é? Mas não apenas consolação, isso nos traz força, perseverança para lutarmos contra tudo, contra as dificuldades no trabalho. Isso nos faz entender dificuldades de relacionamento dentro de casa, dentro da família. Essa é uma explicação lógica, porque como a gente entender que nascem do mesmo casal, pai e mãe, filhos biológicos, 4, 5, 6 filhos, hoje é difícil, né? Mas há mais tempo era assim, 10 filhos, 12, do mesmo pai, da mesma mãe, recebem a mesma educação, os mesmos limites, as mesmas oportunidades e saem pessoas tão diferentes. E o que é pior, mais curioso, às vezes saem irmãos ali que não conseguem conviver. Mais grave ainda, pai que não se dá com filho ou mãe que não se dá. Isso existe, sempre existiu e ainda vai continuar existindo, porque justamente são as chances que nós temos de resgatar esses débitos é justamente convivendo no lar. A família é um meio, né, de burilamento completo, completo, certo? Então somos gratos ao Senhor, nosso Pai, por todas essas oportunidades, por todas essas lições que principalmente ele incumbiu ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, de nos trazer. Eu vou pedir licença a vocês para ler um trecho, tá certo? Eu não costumo trazer em palestras trechos que nos chega, textos, né? Que nos chega a título de psicografia. Mas eu recebi na semana passada, uns 15 dias atrás, o que seria teria sido uma psicografia comentando sobre a questão da pandemia. Eu só vou pedir a vocês para ler um pedaço desse texto, certo? Porque é uma aflição muito grande essa situação pandêmica. E o cunho é evangélico, de consolador, é consolador também o cunho dessa mensagem. Então, não se preocupe, é um trecho curtinho, tá certo? Que eu vou ler. Olha só, o que foi dito, certo, por esse irmão aqui
nessa mensagem sobre a pandemia. Sobre a pandemia. Nesse momento, não podemos falar em cura do corpo físico, mas dizer que a cura está dentro de cada um, através do amor ao próximo, da caridade e da humildade, que tem de ser exercício diário. Tudo é perfeito no universo. Nada está fora do lugar. Nada é por acaso. O corpo físico é um veículo apropriado ao espírito que o habita. Ele reage a todos os bons sentimentos, a todas as transformações morais. O corpo é o reflexo de quem o habita. Cada célula reage aos agentes virais ou bactérias conforme o espírito encara suas dores. Se for com revoltas, ódios e rancores, irá perder forças e então as doenças virais tomam conta, e não só estas, qualquer doença. A doença ainda se faz necessário para seus aprendizados. Se as encararem como algo ainda necessário às suas evoluções, se tiverem bons sentimentos, confiança no Pai e no Mestre Jesus, cultivarem o amor dentro de si e a humildade, para compreender que essa é a cura, irão produzir enzimas que combaterão qualquer doença. Tudo que lhes acontece é resultado das suas próprias escolhas. Então, maravilhosa. Essa psicografia, lógico, o texto é maior, eu peguei só essa pequena parte para compartilhar com vocês, porque eu acho que tem muito a ver com esse tema, não é? A justiça das aflições, e com o momento que nós estamos passando, tá certo? Então, eu estou encerrando aqui o comentário sobre o tema, mas, Lécio, só um minutinho, porque nós estamos hoje, né, à véspera da Páscoa, tá certo? E o que eu achei bom, né, a minha estreia, olha só, no Nezeba, justamente na véspera da Páscoa, e nós falamos tanto aqui, né, que vamos voltar, que já voltamos, que o Pai nos dá essas oportunidades. E eu achei hoje, eu vou dizer o livro aqui, que é esse Lázaro Rede Vivo, eu achei um capítulo que eu grifei umas frases aqui que são assim super, super oportunas. O título do capítulo é Depois da Ressurreição. Então, foi narrado aqui nesse capítulo, né, que logo depois da ressurreição, as falas, né, a repercussão de que Jesus teria ressuscitado ganhou força, né, e chegou principalmente aos rabinos, tá certo? E isso foi uma discussão muito grande entre eles. Isso estava incomodando muito. O que primeiro eles criticaram foi que como é que pode a primeira mulher que viu o Nazareno, que teria visto o Nazareno ressuscitado, ser uma mulher que nela habitou os 7 demônios, era uma mulher que tinha a moral, né, tinha a reputação totalmente manchada. Isso já era o primeiro contra-argumento deles. Depois eles disseram assim: se os grandes profetas da raça, que se mantêm sepultados em túmulos honrosos, não se fazem ver nos céus, como esperar que a divina demonstração de um homem comum, crucificado entre os ladrões, ressuscitasse e não os nossos profetas? Olha só. E aí, nos narra aqui o irmão X que eles decidiram que 3 representantes do Sinédrio iriam ter com Simão Pedro. Os discípulos, nos primeiros dias pós a ressurreição, tiveram que se encontrar às escondidas, porque se descobrissem onde eles estavam, eles eram perseguidos. A própria população jogava pedras na casa onde eles estavam. Então eles tiveram realmente que passar um bom tempo se escondendo, né, se encontrando às escondidas. Mas depois Pedro
esteve, né, já foi para o que seria fundada a mansão do caminho. Ele já estava nessa casa quando 3 notáveis varões, filiados ao farisaísmo, foi ter com eles. E aí, o primeiro disse logo assim: é verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? Pedro disse: é verdade. Quem testemunhou? Nós, que o vimos várias vezes depois da morte. Pode provar? Sim, com a nossa dignidade pessoal na afirmação do que presenciamos. Aí ele disse: isso não basta. Exigimos que o ressuscitado nos apareça. Aí Pedro parou e olhou e disse: olha, o inferior não pode determinar ao superior. Somos simples subordinados do Mestre a serviço da sua infinita bondade. Mas não podem provar o fenômeno da ressurreição? Aí Pedro disse: a fé, a confiança, a certeza são predicados intransferíveis da alma. Somos trabalhadores terrestres. Estamos longe de atingir o convívio dos anjos. Aí eles perguntaram: então que recurso você sugere, miserável pescador? Como solucionar o problema que provocaram no espírito do povo? E aí Simão Pedro disse: apenas conheço um recurso. Morram os senhores como o mestre morreu e vão procurá-lo no outro mundo e ouvir-lhes as explicações. Não sei se possuem bastante dignidade espiritual para merecerem o encontro divino, mas, sem dúvida, é o único meio que posso sugerir. Gente, esse livro é maravilhoso, esse capítulo foi assim excelente, tá certo? Eu realmente quero, né, espero para toda a humanidade, mas eu vou falar agora no nosso pequeno grupo aqui. Eu quero que cada um de nós, certo, passe, né, não apenas a tarde de hoje aqui, mas principalmente o dia de amanhã, né, já que nós vamos passar uma Páscoa diferente, porque muita gente viajava, muita gente estaria nas praias, tudo, a gente não está podendo fazer nada disso. Então vamos ter uma Páscoa verdadeira. É isso que eu estou aqui desejando para vocês, para mim também, viu? Que eu preciso que nós tenhamos um encontro com Jesus, sem precisar morrer. Que nós tenhamos a certeza da ressurreição dele, que ele está junto de nós, que ele está cuidando de todos nós, intercedendo por nós junto ao Pai, sem precisarmos morrer. Paz e saúde para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Eu vou pedir a você uma gentileza para fazer a prece final, por gentileza, por favor. Tá bom. Mas farei com o maior prazer. Então, Obrigado. meus irmãos, no clima ainda das palavras do Evangelho, agora, ainda mais, desse diálogo de Pedro, vamos e protege, Pai, os nossos irmãos, a todas as famílias que estão em dificuldade, que não nos deixe fraquejar na nossa fé, que não nos tornemos menos esperançosos, que não nos tornemos fracos, e sim que possamos tirar sempre dessas dificuldades grandes ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Antônio. Uhum. Tivemos um problema no som, mas com certeza o que você nos trouxe agora foi suficiente. Demais Eu até. não percebi que estava desligado. Não Me tem desculpe. problema, não. Está tudo certo. Nós vamos agradecer ao amigo Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, da equipe espiritual da nossa casa, do Núcleo de Espiritismo Eurício Bassanufo, que nesse momento se encontra fechado, né, devido à pandemia. Agradecer a todos por terem participado, que temos estudos às segundas e quintas-feiras, às 19h30, via Google Meet. Se alguém estiver disposto a participar, pode solicitar a participação. E agradecer ao Antônio pela gentileza, mais uma vez, de ter aceitado o nosso convite.
Antônio, muito obrigado. Espero, sinceramente, que estejamos juntos um dia, Sim, eu assim, espero também. pessoalmente, né? Pessoalmente, Para isso. darmos um abraço fraterno e assim a gente Uhum. poder desfrutar